Olá, pessoal! Hoje vamos começar mais uma aula de História do sexto ano e o tema de hoje vai ser sobre as civilizações do mundo antigo, o Reino de Kush. Nos estudos anteriores, nós conhecemos um pouco da história do Egito, como essa grande civilização surgiu às margens ali do rio Nilo e como os egípcios eles aproveitaram as águas desse grande rio que, segundo eles, era uma dádiva dos deuses. Nesse estudo, aprenderemos sobre o reino de Kush, sua organização política e social e como esse grande reino da África Antiga estava diretamente ligado ao Egito. Conheceremos a história das Candaces, o papel que elas desempenhavam no reino de Kush e a importância da participação feminina na política cushita. Bem, falando um pouquinho sobre o reino de Kush, a história desse reino está ligada à história do Egito. Muitos objetos encontrados pelos arqueólogos em terras núbias, cuxitas, eram de origem egípcias, como pérolas, vasos, peças de artesanato, dentre outros. Também foram encontrados produtos núbios, como peles de animais, marfim, ouro, ébano e outros. Em terras egípcias, eles encontraram tudo isso, né? E isso fez com que tivesse ali uma prova que o contato comercial entre eles foi intenso. E por volta de 1500 a.C., o reino de Kush ele foi conquistado pelo Egito. Nesse período, o faraó egípcio ele nomeou vice-reis para arrecadar os tributos da população e entregar ao Egito. Mas só que por volta de 730 a.C., o reino de Kush ele também conquistou o Egito e tomou Tebas, que era a capital do Egito naquela época. E o faraó Pei, originário de Kush, ele assumiu aí o poder, dando início à 25ª dinastia, conhecida também como Dinastia dos Faraós Negros. Só lembrando a vocês que eu falei em outras aulas o que é dinastia. Dinastia é a sucessão de soberanos no poder, né, de uma mesma família. Então, agora falando um pouquinho sobre os faraós cuxitas, eles faziam parte aí da 25ª dinastia e o interessante é o que está representado nessa imagem. Eles usavam a coroa e tinha nessa coroa duas serpentes levantadas. Isso indicava que eles reinavam ao mesmo tempo sobre o reino de Kush e sobre o reino do Egito. E por se considerarem sucessores dos faraós egípcios, eles também ordenaram a construção de pirâmides para lhes servirem de túmulos. Em 644 a.C., a 25ª dinastia ela foi derrubada pelos assírios que invadiram e conquistaram Tebas, que era a capital do Egito. Mas após a invasão assíria, os cuxitas deixaram o Egito, retornando para o sul, e ali eles instalaram a sede do reino de Kush na cidade de Napata, e mais tarde, em 580 a.C., na cidade de Meroe. Agora, algumas características do reino de Kush, o que mais diferenciava de outros reinos do mundo antigo eram duas importantes características. A primeira era o modo como o rei era escolhido. E a segunda era o papel da mulher na política. Olha só, os cuxitas, eles escolhiam seu rei de uma maneira bem original. Os líderes das comunidades, eles votavam em pessoas que eles consideravam que eram os mais preparados para ocupar o cargo de rei. Mas aí, após a escolha dos candidatos, algumas sementes eram lançadas ao chão para perguntar ao Deus da cidade qual dos candidatos era o escolhido. Então, o desenho formado pelas sementes no chão era a resposta do Deus sobre qual candidato tinha sido escolhido. Depois da confirmação do Deus, o povo aceitava a escolha e realizava uma festa que terminava aí com a coroação do novo rei. Quando eu falo do exército cuxita, o rei ele era protegido por um guarda permanente. E também era formado aí, né, por um grupo de altos funcionários, como o escriba-mor e também o comandante militar. No reino de Kush, o ofício de militar era muito valorizado e os soldados eram bem preparados, principalmente os arqueiros. Quando eu falo arqueiros, é porque eles usavam arco e flecha e sempre havia ali a possibilidade de guerras, né? Principalmente tendo ali como vizinho o poderoso reino do Egito. Então, em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército cuxita enfrentou o reino do Egito em várias ocasiões, em algumas para se defender
em outras para conquistá-lo. E os batalhões cuxitas eram compostos de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam aí a cavalo. Agora falando um pouquinho sobre Candace, a mulher, falando um pouquinho sobre Candace, né, a mulher na política. Alguns indícios arqueológicos mostram que em Cush as mulheres ocupavam posições de destaque e exerciam aí cargos muito importantes, como por exemplo, sacerdotisa, administradora de uma cidade e também chefe de governo. E eles tinham aí o título de Candace. Então, muitas dessas soberanas, ou seja, dessas Candaces do reino de Cush, elas foram tão poderosas que se tornaram mais importantes que seus filhos ou maridos. A rainha Candace mais antiga de que se tem notícia é Shanakadek, cujo reinado ocorreu ali no século II a.C. Pela sua importância política e social, no interior das pirâmides cuxitas, as Candaces são representadas como portadoras das oferendas aos deuses e nas paredes dos templos são representadas como mulheres poderosas. Então aqui a gente vai observar que tem essa característica muito primordial desse reino. A Manisaketu, que foi a rainha guerreira, né? Então foi uma das candenses mais conhecidas e provavelmente ela liderou a resistência cuxita ao poderoso Império Romano. Após o exército romano avançar sobre o nordeste da África, conquistou a cidade de Napata e também enfrentar a resistência dos cuxitas. Em 21 a.C., a rainha africana ela negociou um acordo de paz com os romanos, oferecendo a eles uma faixa de terra no norte de Cush. Em troca, manteve a soberania de seu reino, livrando-o de ter de pagar impostos a Roma. Olha só como ela era esperta, né? E aí, de acordo com alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro ajudam a explicar a prosperidade do reino de Cush, bem como sua longa vida. Então, aqui a gente vai observar a importância da mulher no poder, né? Agora, falando aqui um pouquinho sobre a economia e sociedade, né? A gente vai ver aqui a importância da água, né? Então, eles usavam muita água aí nas plantações para fazer irrigação, para plantar, enfim. Então, eles usavam aí um saduf, que é uma ferramenta de irrigação, que vocês estão vendo aí na imagem, que é um artefato também utilizado pelos egípcios. Então, quando a capital do reino estava instalada em Napata, os cuxitas eles exerciam a pecuária como a principal atividade econômica, ou seja, eles criavam cabritos, cabras, cavalos e burros, e eles eram usados no transporte de produtos. A riqueza de uma pessoa era medida pelo tamanho do seu rebanho. Então, quem tinha mais rebanho era possivelmente mais rico. Por volta de 580 a.C., com a mudança da capital para Meroe, onde as chuvas eram mais regulares, aumentaram as áreas de terra irrigada e expandiram a agricultura. As plantas mais cultivadas por eles eram o trigo, o sorgo, a cevada e a lentilha. Só que mais tarde, graças à habilidade de seus carpinteiros e ferreiros, os cuxitas passaram a retirar a água do Nilo com a saquia, que era um dispositivo movido por animais, né? Geralmente bois ou camelos, e conectados às duas rodas d'água. É como eu falei no início aí, que eles usavam esse instrumento, essa ferramenta para irrigação. A mineração, o artesanato e o comércio. O solo de Cush era muito rico em metais, né? Então, com isso, garantia o rendimento e poder do reino, porque existia um controle rígido, né, do governo sobre a extração desses minérios. O ouro cuxita ele era usado no comércio com o Egito e com Roma. Acredita-se também que Meroe tenha sido o lugar a partir da qual se difundiu o conhecimento da fusão do ferro e o uso do metal na África. Também lá em Cush havia muitos artesãos que eram ferreiros, marceneiros, tecelões, ceramistas, e os joalheiros faziam colares, braceletes, brincos, anéis, e muitos eram ali combinado o ouro com marfim. Por Meroe também passavam caravanas de comerciantes carregadas de produtos vindos de outros lugares da África.
E essas caravanas cuxitas, elas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo Rio Nilo até o Egito. Então, essa rota fluvial, ela era mais importante do Nordeste africano. E os reis cuxitas, eles construíam fortalezas para proteger esse volumoso comércio. Eles vendiam ouro, incenso, ébano, óleos, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz, pele de leopardo, né? Então eles vendiam tudo isso para os egípcios e compravam deles vasos, pérolas e também papiro. A sociedade cuxita, ela era dividida em camadas, né? Tinha aí a camada dirigente, que era formada pelo rei e sua família, os nobres que ocupavam altos cargos, né, do funcionalismo e sacerdotes, e a gente vai ter aí que a maioria da população era formada por agricultores e criadores de animais, comerciantes livres, né, que formavam a maioria da população meroíta. As camadas intermediárias eram formadas ali por artesãos, por comerciantes, por militares e pequenos funcionários. Do esplendor e prosperidade da civilização de Meroe, restaram diversos monumentos, entre os quais pirâmides de pequena proporção, como sarcófagos de granito e templos em homenagem aos deuses. Olha só, nos primeiros séculos da era cristã, o reino de Kush ele empobreceu e entrou em declínio, que pode ter sido causado pela perda do controle das rotas comerciais, que nesse período aí era uma das bases de sustentação do poder cuxita para outros povos. Agora falando um pouquinho sobre o reino de Axum, enquanto Kush declinava, enquanto Kush caía, na região da Núbia surgia um outro reino africano de Axum. Esse reino era localizado onde hoje é a Etiópia. Esse reino herdou a cultura meroíta, mas se distinguiu dela, entre outras coisas, por ter adotado o cristianismo. Então, agora, exercitando um pouquinho o que nós aprendemos, vocês vão responder essa atividade, ok? A primeira questão diz: por que podemos afirmar que a história do reino de Kush está ligada à história do Egito? Será que é porque elas têm algumas semelhanças? E aí? Segunda questão: por que os faraós cuxitas usavam uma coroa com duas serpentes levantadas? Lembra que eu falei? No reino de Kush, o rei era escolhido de uma forma bem diferente de outros povos. Explique com suas palavras como era feita essa escolha. Lembra que eles jogavam aquelas sementes? E aí? A quarta questão. Ainda existem países no mundo que têm reis e rainhas como seus representantes, mas na maioria dos países, inclusive o Brasil, o governo é exercido pelo presidente, ou seja, república. Em outros países, quem governa é o primeiro-ministro, né, que é o parlamentarismo. Então, vocês vão pesquisar, refletir e depois responder. Qual é a diferença entre república e parlamentarismo? Olha só, essa questão não está no texto, vocês terão que pesquisar, tá bom? Vocês não vão encontrar no texto. Pode pesquisar nos livros, revistas, na internet, tá? A letra B. Apesar de ser a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, não governa o país, quem exerce o cargo de governante na Inglaterra e como ele é escolhido? A letra C. O Brasil é um país republicano governado por um presidente. Como é feita a escolha do presidente do país? A letra D. Quanto tempo dura o mandato de um presidente no Brasil? E aí? Agora, a quinta questão, vocês vão observar essa imagem, que é a imagem de uma Candace, e vocês vão responder as seguintes questões. Letra A. Quem eram as Candaces? Letra B. Qual era o papel desempenhado pelas Candaces no reino de Kush? Letra C. A Manisaqueto é uma das Candaces mais conhecidas do reino de Kush. Descreva como ela conseguiu enfrentar o Império Romano, por favor. E a última questão, atualmente no Brasil, as mulheres participam da vida política do país, inclusive ocupando cargos políticos. Cite o nome de pelo menos 3 mulheres que ocuparam ou ocupam cargos políticos no Brasil e qual a função exercida por cada uma delas. Então é isso aí, pessoal. Boa sorte para vocês, sucesso e qualquer coisa é só chamar.